Olá, esta é a aula número 1 da Frente 1 de Física do segundo ano do ensino médio e o tema da aula de hoje é escalas termométricas. Um conceito básico que nós precisamos para trabalhar o tema da aula é o conceito de temperatura. Como todos vocês sabem, como todos nós sabemos, toda e qualquer matéria é constituída por partículas minúsculas que recebem o nome de átomos. Esses átomos podem estar isolados, eles podem estar apresentando-se sob a forma de íons, esses átomos podem estar associados constituindo moléculas, mas podemos dizer de forma genérica que a matéria é composta por partículas diminutas. Acontece que essas partículas diminutas não estão paradas. Não importa o estado da matéria que eu observe, essas partículas estão em constante movimento, em constante agitação. Dê uma olhadinha neste vídeo que tem por objetivo demonstrar mais ou menos, claro, isso aqui é uma simulação, como acontece essa agitação. Percebam, as bolinhas estão se movendo para todo lado, estão completamente descontroladas aí, fazendo a sua movimentação. É essa movimentação das partículas que constituem a matéria que nós chamamos de agitação térmica. E aí, uma vez compreendendo o significado de agitação térmica, nós podemos dizer que a agitação térmica, ou melhor, peraí que eu perdi aqui, podemos dizer que a temperatura é a medição dessa agitação térmica. A temperatura é uma maneira indireta de você expressar o grau dessa agitação. Quando nós dizemos que determinado corpo, determinada matéria tem temperatura alta, significa que as suas partículas estão muito agitadas. A agitação térmica é elevada. Já quando a temperatura de um corpo é baixa, isso significa que a agitação térmica das partículas é menor. Então, a temperatura é a medida do grau de agitação térmica das partículas que constituem a matéria. E essa medida é feita através do uso de termômetros. Você está vendo aí na tela diferentes tipos de termômetro, mas que são todos utilizados exatamente com o mesmo objetivo: medir a temperatura de um corpo. Acontece que, independentemente do tipo de termômetro, todo e qualquer instrumento dessa categoria é formado, é constituído por três elementos. Um termômetro sempre vai apresentar uma substância termométrica. Substância termométrica é uma substância qualquer que vai ser sensível a variações de temperatura. Alguns exemplos de substâncias termométricas utilizadas em termômetros que nós conhecemos no nosso dia a dia são o mercúrio, uma substância termométrica, o álcool etílico, né, o etanol, o silício ou germânio, no caso dos termômetros digitais, pares bimetálicos, como cobre com zinco, cobre com alumínio, também são substâncias termométricas, substâncias que são sensíveis à variação de temperatura e que sempre estão presentes nos termômetros. Também é elemento de um termômetro a grandeza termométrica. Quando essa substância termométrica sofre uma variação de temperatura, alguma grandeza física dessa substância varia. Por exemplo, num termômetro de mercúrio, quando ocorre uma variação de temperatura, ocorre também variação no volume do mercúrio. Então, volume é a grandeza termométrica desse mercúrio. Já no mercúrio, num termômetro digital, a grandeza termométrica é a resistência elétrica. Quando acontece uma variação de temperatura, muda a resistência elétrica de algum componente lá do termômetro. Então, grandeza termométrica é outro elemento de um termômetro. E também faz parte de um termômetro, todo termômetro tem uma escala termométrica. A escala termométrica é um conjunto de valores que vai me permitir associar um valor
a um determinado estado térmico. Estado térmico é o grau de agitação das partículas, né? O estado térmico é algo que eu não posso ver diretamente, mas eu posso fazer a medição indireta utilizando-se o termômetro. Eu coloco o termômetro lá onde eu quero medir, esse termômetro entra num estado de equilíbrio térmico, ou seja, ele iguala a sua temperatura com a temperatura do que eu estou medindo. Falando de outro jeito, ele iguala o seu estado térmico com o estado térmico daquilo que eu estou medindo, e aí eu uso a escala termométrica para associar um valor a esse estado térmico. Acontece que para eu estabelecer uma escala termométrica, eu preciso de alguns valores de referência, e esses valores de referência recebem o nome de pontos fixos. Hoje, nós utilizamos como pontos fixos das escalas termométricas mais utilizadas a temperatura em que o gelo derrete, vamos chamar isso de ponto de fusão do gelo, que nos nossos esquemas, nos nossos desenhos, vamos representar por PF, ponto de fusão do gelo, é um dos pontos fixos que nós vamos utilizar para definir uma escala termométrica. E como outro ponto fixo, nós vamos usar a temperatura de ebulição da água, a temperatura em que a água ferve. Vamos chamar esse ponto de ebulição da água de PE, ponto de ebulição. Uma vez estabelecidos os pontos fixos, nós podemos definir diferentes escalas de temperatura. Atualmente, as escalas mais utilizadas são 3. Existem outras escalas, ao longo da história existiram muitas escalas, houve uma época na história da humanidade em que cada físico que tivesse, de alguma maneira, que usar temperatura na sua pesquisa, lá no laboratório dele, ele ia e criava uma escala para ele. Hoje não, após muito tempo e após o estabelecimento de padrões de medidas internacionais, acabaram sendo selecionadas algumas escalas. Então, hoje, nós temos 3 escalas principais. A escala mais utilizada no planeta é a escala Celsius, que foi criada pelo sueco Anders Celsius no século XVIII. Ele, quando foi criar a escala dele, escala essa que tem como unidade de medida o grau Celsius, né? Essa bolinha aqui do lado do C é grau. Então, essa unidade de medida, grau Celsius, é utilizada para a escala Celsius. Quando Anders Celsius definiu a sua escala de temperaturas, ele disse o seguinte: eu vou pegar para o ponto de fusão do gelo o valor 100 e para o ponto de ebulição da água o valor 0. Eu sei que é meio bizarro e é diferente daquilo que nós utilizamos hoje, né? Hoje, nós dizemos que na escala Celsius, o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Note que isso é apenas quando você efetua a medição da temperatura ao nível do mar, porque como a pressão ambiente acaba influenciando no valor da temperatura de fusão, no valor da temperatura de ebulição, você precisa estabelecer uma pressão padrão. A pressão padrão, conhecida como pressão normal, é 1 atmosfera, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, na escala Celsius, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius, enquanto que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, e é muito importante você guardar esses valores de temperatura, que são os pontos fixos da escala Celsius. Temos também, atualmente, a escala Fahrenheit, que é utilizada nos países que foram colonizados pela Inglaterra. Falando de uma outra maneira, predominantemente nos países que usam a língua inglesa. Apesar de que hoje, por uma questão de tratados internacionais para facilitar o comércio e a comunicação, a escala Fahrenheit está caindo em desuso e sendo substituída, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, pela escala Celsius,
já que a maioria dos países do planeta utiliza a escala Celsius. A escala Fahrenheit também foi estabelecida no século XVIII, só que foi lá no comecinho do século XVIII por Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele fez o seguinte, ele não utilizou gelo e água fervendo para estabelecer os seus pontos fixos. Na verdade, ele utilizou uma mistura de água, gelo, sal e amônia para estabelecer o limite inferior de sua escala. E aí ele disse que esse valor seria zero. 0 grau Fahrenheit, como nós falamos hoje. E utilizou também a temperatura do corpo humano, em especial a temperatura da esposa, embora isso nós não tenhamos uma confirmação, nós não sabemos se isso é verdadeiramente um fato, né, se foi isso mesmo que Fahrenheit fez, mas existe essa informação de que Fahrenheit teria utilizado a temperatura do corpo de sua esposa para estabelecer o ponto fixo superior de sua escala, dizendo que sua esposa tinha lá uma temperatura corporal de 100 graus. Legal. Hoje, pegando os pontos fixos que nós estabelecemos, nós dizemos que, na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo, ou seja, a temperatura em que o gelo derrete, é 32 graus Fahrenheit e a temperatura de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit. Então, 32 graus Fahrenheit é o equivalente a 0 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit é o equivalente a 100 graus Celsius. Uma terceira escala utilizada hoje é a escala Kelvin, a escala adotada por padrão no Sistema Internacional de Unidades. A escala Kelvin foi criada por William Thomson no século XIX. William Thomson, que era chamado e conhecido como Lord Kelvin ou Barão de Kelvin, criou essa escala, mas pensando de uma outra maneira. Em vez de ficar pensando lá nos pontos fixos, lá o ponto de fusão do gelo, o ponto de ebulição da água, o que ele fez foi extrapolar a ideia de agitação das partículas. Ele começou a imaginar o seguinte, eu tenho partículas que estão em constante agitação, que é o conceito que nós acabamos de falar de agitação térmica. Ele começou a pensar como é que seria agitar cada vez menos essas partículas. Se as partículas tivessem agitação cada vez menor, isso, num gás, poderia representar uma diminuição do volume do gás, como você vai estudar daqui a algumas semanas. Fazendo essa extrapolação, ele chegou à conclusão de que as partículas estariam completamente paradas e o volume do gás estaria praticamente anulado a uma temperatura equivalente a menos 273,15 graus Celsius. Isso ele chamou de zero absoluto. E aí, utilizando esse parâmetro, nós podemos hoje estabelecer que, na escala Kelvin, o ponto de fusão do gelo é 273,15 kelvins. Na verdade, no ensino médio, a gente tira esse vírgula 15 para facilitar os cálculos, né? Então, nós vamos considerar que o ponto de fusão do gelo na escala Kelvin é 273 kelvins e o ponto de ebulição da água 373 kelvins, adotando para o zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Aquela temperatura em que não existe agitação térmica. Essa temperatura é teórica, né? Nós não podemos atingir essa temperatura no mundo real, podemos chegar muito próximo a ela. Atualmente existem laboratórios no mundo que conseguem chegar a uma temperatura de nanokelvin, que é uma temperatura de 10 elevado a menos 9 Kelvin. É muito próximo do zero absoluto, mas não chega a ser o zero propriamente dito. Né? E então, como eu dizia, vamos adotar para o zero absoluto o valor de menos 273,15 graus Celsius. Portanto, essas são as três principais escalas que nós utilizamos hoje. A escala Celsius, que tem como pontos fixos 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, que tem como pontos fixos 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, e a escala Kelvin, a escala padrão do Sistema Internacional de Unidades, que tem como pontos fixos 273 kelvins e 373 kelvins. Note um pequeno detalhe, e detalhe esse que é importante.
As escalas Celsius e Fahrenheit são escalas relativas, escalas que têm para os pontos fixos valores arbitrários e que, por serem relativas, elas acabam adotando aquele símbolo de grau. Portanto, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, por serem escalas relativas, têm como unidade de medida grau Celsius e grau Fahrenheit. A escala Kelvin, que é uma escala absoluta, ela tem um valor padrão para o zero absoluto e aí valores calculados para os pontos fixos, dispensa o uso do grau. Então, nós não falamos de jeito nenhum grau Kelvin. Nós falamos apenas Kelvin. Portanto, para fechar esse tema, unidade de medida na escala Celsius, grau Celsius. Unidade de medida na escala Fahrenheit, grau Fahrenheit. E unidade de medida na escala Kelvin, simplesmente Kelvin, cujo símbolo é K maiúsculo. Uma vez que nós conhecemos as escalas de medida de temperatura, precisamos saber como fazer conversão de temperatura. Dada a temperatura numa determinada escala, como que eu faço para saber qual é o valor equivalente em outra escala? Para nós conseguirmos fazer isso, em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar as três escalas lado a lado. Você está vendo aí a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin colocadas lado a lado. Eu quero que você note que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, que equivale a 273 kelvins, e é muito importante que você entenda o seguinte: independentemente do valor, esses valores representam o mesmo estado térmico. Então, quando eu digo 0 graus Celsius, quando eu digo 32 graus Fahrenheit, eu estou me referindo ao mesmo estado térmico, estou me referindo à mesma agitação das partículas. Então, não é porque os números são diferentes, né, que as temperaturas são diferentes. 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 kelvins são exatamente a mesma temperatura. O mesmo nós podemos dizer para 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 kelvins. São números diferentes, mas em escalas diferentes, que acabam representando o mesmo estado térmico. Para que eu possa fazer a conversão de temperatura entre essas escalas, eu faço o seguinte: vamos escolher uma temperatura qualquer que seja a mesma temperatura, o mesmo estado térmico nas três escalas. Então, estou escolhendo aqui uma temperatura que esteja equivalente nas três escalas. Essa temperatura qualquer, desconhecida, não sei o valor dela, eu vou chamar de C na escala Celsius, vou chamar de F na escala Fahrenheit e vou chamar de K na escala Kelvin. Perceba o seguinte: esses segmentos de reta tracejados aqui, aqui e aqui são paralelos entre si. E eu tenho retas que estão cortando essas paralelas transversalmente. Então, eu tenho retas paralelas cortadas por retas transversais. Isso atiça a sua memória de alguma maneira? É isso que você fazia quando aprendeu a aplicar o teorema dos segmentos proporcionais de Thales. Então, para nós conseguirmos relacionar as três escalas para que possamos efetuar conversões de temperatura, nós vamos aplicar o teorema de Thales. E para aplicar o teorema de Thales, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar o comprimento deste segmento de reta aqui. E como é que eu defino o comprimento desse segmento de reta? Eu pego o valor de cima menos o valor de baixo. E vou dizer que ele é proporcional a este outro segmento aqui, né? Ou seja, o valor de cima menos o valor de baixo. Eu vou criar uma proporção das razões entre esses segmentos. Vamos fazer o seguinte: esse segmento aqui eu vou chamar de pequenininho, esse segmento aqui eu vou chamar de grandão. Então, para fazer a correlação entre as três escalas, eu vou dizer o seguinte, ó: pequenininho está para grandão, assim como pequenininho está para grandão,
assim como pequenininho está para grandão, e vou escrever uma expressão matemática que equivale a isso que eu acabei de falar. Ou seja, este segmento pequenininho aqui é C menos zero, que aparece aqui, C menos zero. Está para grandão, 100 menos zero. Assim como, representado aqui pela igualdade de razões, pequenininho, f menos 32, que aparece aqui, está para grandão, 212 menos 32. Assim como pequenininho, k menos 273, que está aqui, está para grandão, 373 menos 273. Vamos dar uma ajustada nessa expressão de tal maneira que ela fique assim, ó, c menos 0 é c, 100 menos 0 é 100, aqui eu não posso fazer nada, aqui embaixo 212 menos 32 dá 180, aqui em cima nada posso fazer, aqui embaixo 373 menos 273 é igual a 100. Note que os denominadores são múltiplos. Eles apresentam um máximo divisor comum, que é 20. Então, dá para eu pegar esses três denominadores e simplificar todos por 20. Então, 100 dividido por 20 vai dar 5, 180 dividido por 20 vai dar 9, 100 dividido por 20 vai dar 5, e aí eu obtenho a expressão final para a conversão de temperatura. C está para 5, assim como F menos 32 está para 9, assim como K menos 273 está para 5. Note que você pode sim, sem problema nenhum, memorizar essa expressão final. Mas você não pode, em hipótese alguma, não compreender como nós chegamos a essa expressão final. Como isto aqui é uma videoaula, eu recomendo que você pause essa videoaula, volte um pouquinho, reveja essa explicação até que você entenda perfeitamente como que nós chegamos a essa expressão. Por quê? Porque existem problemas de física que aparecem em provas vestibulares, aparece lá no Enem, que você precisa fazer uma conversão de temperatura entre uma escala conhecida e uma escala arbitrária. O que seria essa escala arbitrária? Uma escala que foi inventada pelo autor da questão ali. O cara inventou uma escala e manda você fazer a conversão. Ora, se é uma escala inventada, você não tem a expressão para converter a temperatura. Em outras palavras, você precisa criar essa expressão utilizando essa técnica que eu acabei de falar para você. Vamos fazer um exemplo de conversão de temperatura para compreendermos melhor, e eu espero que hoje a minha canetinha funcione a contento. Então, vamos ver aqui se eu consigo utilizar aí a minha canetinha para não atrapalhar aqui. Vamos supor que hoje eu estou em Guarulhos e não funcionou nada. Puxa vida. Ah, pronto. Eu estou em Guarulhos. Vamos supor que aqui em Guarulhos esteja uma temperatura de 25 graus Celsius. Eu quero saber qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, veja só, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer as duas escalinhas, olha lá, grau Celsius, grau Fahrenheit, marcar os pontos fixos dessas escalinhas. Eu sei que os pontos fixos aqui são 0 e 100, e os pontos fixos aqui são 32 e 212. Eu quero converter 25 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 25 graus Celsius correspondem a F, que eu não sei qual é a temperatura na escala Fahrenheit. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da canetinha. Eu vou pegar pequenininho está para grandão, assim como pequenininho está para grandão. Então, como é que vai ficar isso, né? Vai ficar assim, ó, sempre o de cima menos o de baixo. Então, pequenininho, 25 menos 0,
está para grandão, 100 menos 0. Assim como, pequenininho, de cima menos o de baixo, f menos 32 está para grandão, o de cima menos o de baixo, 212 menos 32. E aí, é só desenvolver isso aqui. Né? 25 menos 0 dá 25, 100 menos 0 dá 100, igual a f menos 32 dividido por 180. Para facilitar a minha vida, eu vou simplificar os denominadores. Então, 100 dividido por 20 dá 5, 180 dividido por 20 dá 9. E aí, só para facilitar, eu não vou pular etapas, eu vou fazer passo a passo. Então, vai ficar assim, ó, 25 dividido por 5 é igual a f menos 32 dividido por 9. Aí você pode fazer aquela historinha de multiplicar em cruz. Né? Você pode multiplicar em cruz, mas perceba o seguinte, eu prefiro fazer uma simplificação aqui, ó, né? Vai facilitar a minha vida. Note que 25 dividido por 5 vai dar 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1. Agora, é importante que você entenda que você pode fazer isso, você pode resolver a expressão do jeito que você achar melhor. A matemática é sua, você faz do jeito que você quiser. Eu quis simplificar. Se você não quiser simplificar, não simplifique, faça como for melhor para você. Então, eu vou fazer agora o seguinte, ó, multiplicando em cruz, 1 que multiplica f menos 32 vai dar f menos 32 igual a 5 vezes 9, que vai dar 45. Né? 45. Esse menos 32 passa para o outro lado, mudando de sinal, né? Muda-se a operação, então vai ficar f é igual a 45 mais 32, portanto, f é igual a 77 graus Fahrenheit. Então, aqui em Guarulhos, hoje, nós temos aí uma temperatura de 25 graus Celsius, que equivale a uma temperatura de 77 graus Fahrenheit. Então, essa temperatura aqui é equivalente a essa temperatura aqui. Note que para resolver esse problema, eu utilizei as escalinhas. Mas, se você memorizou a expressão, você pode fazer diretamente com ela. Você não está preso a necessariamente ter que fazer a escalinha sempre que aparecer um problema. Você poderia, sem problema nenhum, começar a resolução assim, ó, C está para 5, assim como f menos 32 está para 9. E aí, você já substituiria aqui o valor de C. Isso é critério seu. É você que define como que você vai fazer, é você que decide como que você se sente mais à vontade na hora de resolver o problema. Legal? Agora, uma coisa é fazer conversão de temperatura, que foi isso que acabamos de fazer. Outra é você fazer a conversão de uma variação de temperatura. Não confunda converter temperatura com converter variação de temperatura. Temperatura é um valor só. Variação de temperatura implica a existência de dois valores, um valor inicial e um valor final. Então, nós não estamos falando de uma temperatura T, nós estamos falando de uma variação de temperatura ΔT. Então, vamos entender como isso é feito. E eu peço que você tome muito cuidado para não misturar as duas coisas, já que, caso você faça isso, você vai se complicar. Eu coloquei aqui as 3 escalas principais, grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Já coloquei os pontos fixos, ou seja, o procedimento inicial é igualzinho à conversão de temperatura, só que agora, como eu vou converter variação de temperatura, em vez de marcar uma temperatura desconhecida qualquer, eu vou marcar 2. Então, marquei uma temperatura aqui qualquer nas 3 escalas, marquei aqui uma outra temperatura qualquer nas 3 escalas, e aí eu vou fazer o seguinte, esse espaço aqui,
este intervalo de temperaturas na escala Celsius, eu vou chamar de ΔC. Já este intervalo de temperatura aqui na escala Fahrenheit, eu vou chamar de ΔF, e este intervalo aqui de temperaturas na escala Kelvin, eu vou chamar de ΔK. Aí, o que é que eu vou fazer em seguida? A mesma coisa que eu já tinha feito antes, ou seja, pequenininho está para grandão, assim como pequenininho está para grandão, assim como pequenininho está para grandão. E aí eu vou escrever uma expressão matemática que é pequenininho, ΔC, está para grandão, 100 menos 0, e assim sucessivamente, obtendo essa expressão. Note, ΔF está para 212 menos 32, assim como ΔK está para 373 menos 273. Da mesma maneira que eu fiz da outra vez, vou dar uma ajustadinha nessa expressão, né? 100 menos 0 é 100, 212 menos 32 é 180, 373 menos 273 é 100, e simplificando os denominadores, eu vou obter essa expressão final. Novamente eu digo, você pode sim memorizar essa expressão final que vai fazer você ganhar tempo quando estiver resolvendo um problema. Agora, se você não memorizá-la, não tem problema. Faça as escalinhas e utilize as escalinhas para fazer a conversão. E lembrando que sempre pode aparecer uma escala arbitrária para você ter que lidar, né? Muito bem, vamos fazer aqui então um exemplo. Vamos supor que você saiu de casa pela manhã, só um instantinho que eu não estou achando, a cor que eu quero, prontinho. Vamos supor que você saiu de casa pela manhã e a temperatura de manhã estava 15 graus Celsius. Aí, a temperatura no fim da tarde é igual a 25 graus Celsius. Ora, nós temos aí uma variação de temperatura. Nós temos aí uma variação de temperatura na escala Celsius igual ao valor final menos o valor inicial. E, meu caro, é sempre o valor final menos o valor inicial, que vai ser 25 menos 15, que me dá uma variação de temperatura igual a 10 graus Celsius. Eu quero saber qual foi a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9. Substituindo os valores, eu sei que ΔC é 10 graus Celsius, então vai ficar 10 está para 5, assim como ΔF está para 9. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz. Você pode simplificar, né? Você pode simplificar. E eu quero simplificar para facilitar minha vida. 10 dividido por 5 dá 2, 5 dividido por 5 dá 1. Então, a minha multiplicação em cruz eu farei com esses valores aí. Então, olha lá como é que vai ficar. 1 que multiplica ΔF dá ΔF igual a 2 vezes 9, que dá 18 graus Fahrenheit. Então, uma variação de 10 graus Celsius equivale a uma variação de 18 graus Fahrenheit. Tome muito cuidado para não confundir variação de temperatura com temperatura propriamente dita. Quando eu vou converter temperatura, eu uso outra expressão. C está para 5 igual a F menos 32 está para 9. Quando eu vou converter variação de temperatura, aí eu devo utilizar essa expressão, ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9. Bira, e em relação a Kelvin? Meu professor de Química me falou um macetinho para fazer a conversão de temperatura em Kelvin. É só pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Então, eu quero que você observe uma coisa, só para que você entenda que isso não foi um macetinho. Se eu... vamos pegar a expressão original, vai. C está para 5,
assim como F menos 32 está para 9, assim como K menos 273 está para 5. Vamos ignorar a escala Fahrenheit. Eu não estou interessado na escala Fahrenheit, então vamos analisar apenas graus Celsius e Kelvin. Então, vai ficar assim, ó, C está para 5, assim como K menos 273 está para 5. Opa, eu tenho uma equação em que tanto o primeiro membro como o segundo membro têm como denominadores o 5. Então, eu posso cancelar esse denominador. Consequentemente, eu posso obter aqui duas expressões. C é igual a K menos 273, ou eu posso isolar o K, que vai ficar assim, ó, pega esse menos 273, passa para o outro lado, vai ficar C mais 273. Então, meu caro, o seu professor de Química não deu macetinho. Ele ensinou você a converter a temperatura Celsius em Kelvin utilizando o princípio da correlação entre as escalas. Ele apenas te deu o resultado final para ficar mais simples de você guardar, né? Você tem a temperatura em graus Celsius, quer passar para Kelvin? É só somar 273. Mas é isso mesmo, né? E em relação à variação de temperatura, olha que interessante. Eu quero ignorar Fahrenheit também, tá? Então, vai ficar assim, ó. ΔC está para 5, assim como ΔK está para 5. Note que, novamente, eu tenho os dois membros divididos por 5, então eu posso cancelar o 5. Portanto, eu chego à conclusão de que ΔC é igual a ΔK, ou seja, uma variação de temperatura na escala Celsius será exatamente igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Se você tiver que resolver um problema dizendo assim, durante determinado experimento, a temperatura de uma solução variou 18 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura na escala Kelvin? Foi 18 kelvins. Por quê? Exclusivamente entre as escalas Celsius e Kelvin, a variação de temperatura é equivalente. Se variou 10 graus Celsius, variou 10 kelvins. Se variou 100 graus Celsius, variou 100 kelvins. Simples assim. Muito bem. O que nós tínhamos para falar hoje é apenas isso. Escalas termométricas, conversão de temperatura e conversão de variação de temperatura. Legal? É isso. Reveja a videoaula quantas vezes forem necessárias para que você domine bem esse assunto. Legal? Encontramo-nos na próxima videoaula. Tchau, tchau.